Você já parou para pensar quanto custa a tua vida? Para a Rappi custa 6,50. Para o iFood custa R$ 7. Para 99 Food custa R$ 7. Para Uber custa R$ 1 por quilômetro. Mas para sua família custa muito mais do que isso. E é por isso que cada entrega que você faz deve ser feita pensando não somente no quanto você vai ganhar, mas quanto risco você vai correr, quantas vezes você vai se colocar em risco para poder ganhar o seu dinheiro e voltar para casa com segurança. Quantos de nós, na maioria das vezes, em desespero para poder conseguir uma renda extra, às vezes para conseguir até mesmo o salário mínimo, fazemos loucuras, entramos no meio de carro, entramos no meio de moto, atravessamos pistas perigosas e muitas das vezes somente por causa de 6,50 ou R$ 7. E a pergunta é: será que vale a pena correr como um louco para poder ganhar R$ 7 enquanto as plataformas lucram milhões? O que está em risco nesse momento da entrega não é somente um lanche, não é somente a sua moto, não é somente o seu celular. Se o celular for roubado, se a sua moto quebrar, for roubada, tudo isso você consegue conquistar novamente. Mas a sua vida é o bem mais precioso que você tem. Esse momento é um momento de reflexão sobre o que fazemos no trânsito. Esses dias eu refleti sobre isso quando eu ultrapassei uma faixa na Tijuca perigosa e nessa faixa vinha um carro atrás e outro carro na frente, eu fiquei no meio dos dois carros. Naquele momento, eu comecei a pensar: o que é o bem mais precioso que a gente tem? O que a gente pode fazer para se manter nessa corrida, nessa jornada e dar o melhor para nossa família? Pois o nosso intuito na rua, em momento algum, é simplesmente trabalhar, é simplesmente fazer mais uma entrega. O nosso intuito é entregar para poder ganharmos mais. Temos sim que fazer mais entregas, temos sim que correr atrás dos nossos objetivos, mas nunca e jamais perder a responsabilidade pela nossa própria vida, pois o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Carro, moto, dinheiro, tudo isso a gente conquista, mas só conquistamos se estivermos vivos, pois tudo isso é físico, é material. Uma hora vai perecer, mas obviamente, se nós estivermos vivos, nós vamos conquistar tudo de novo. Existe uma palavra na Bíblia que diz assim: louco, se hoje te pedirem a tua alma, para quem ela irá? Porque a preocupação de Jesus não é com o bem material do ser humano, mas a preocupação de Jesus é com a nossa alma, com a nossa vida. Jesus se preocupa muito com a nossa alma e nós também deveríamos nos preocupar com a nossa vida, deveríamos nos preocupar em nos dar o melhor, deveríamos nos preocupar em viver melhor, ter uma qualidade de vida. Não é porque o nosso trabalho é na rua que nós vamos agir com irresponsabilidade. A maioria dos que assistem esse vídeo nesse momento são pais de família que passam entre 8 a 15 horas nas ruas trabalhando para poder levar o melhor para sua casa, para poder ver o seu filho melhor, para poder dar estabilidade para sua esposa, para sua família. Às vezes é muito difícil até de curtir a vida sabendo que tem alguém dependendo dele para poder trabalhar todos os dias, para poder manter uma escola, para poder manter uma vida instável. Então, meu amigo, o papo de hoje é com você. Você que tem alguém que depende de você para tudo, tem alguém que depende de você para comer, tem alguém que depende de você para poder estudar, tem alguém que depende de você para poder praticamente andar, pois sem você nada gira na tua casa. Você é o que provê o alimento para tua esposa e para teu filho. É você que corre todos os dias para dar o melhor para a tua família. Então, meu parceiro, tenha mais cuidado nas ruas. Valorize sempre a sua vida. Tenha cuidado. Use capacete. Faça sempre tudo aquilo que estiver ao alcance das tuas mãos. Entregue sempre a Deus
no início do teu dia os teus propósitos, os teus objetivos, as tuas metas, e ele vai cuidar de tudo o que você precisa. Não adianta se matar por causa de aplicativo. Não adianta se matar por causa de R$ 7, por causa de 7,50, 6,50. Não adianta. Os aplicativos vão substituir você na primeira oportunidade. Então, lute sempre para ser o melhor no que você faz, mas nunca e jamais perca a sua vida por causa de aplicativo. Ao finalizar o dia, agradeça sempre a Deus por mais um livramento. Às vezes, muitos não conseguem compreender quando um restaurante atrasa, mas às vezes pode ser um livramento. Muitos não entendem quando o pneu da bicicleta, o pneu da moto fura. Muitas das vezes pode ser um livramento. Esses dias eu estava indo para Tijuca quando eu percebi que ali havia um acidente na minha frente. E eu percebi que o carro estava totalmente quebrado. Toda a lataria estava amassada. E eu consegui entender que poderia ter sido um livramento eu ter ido um pouco mais tarde. O metrô ter atrasado um pouco mais foi um livramento. Então, nós só temos a agradecer, porque todos os dias Deus tem cuidado de nós. Todos os dias Deus tem nos guardado. Às vezes, não batemos a nossa meta, mas na maioria das vezes nós vemos o agir de Deus, nós vemos o cuidado de Deus. Só da gente chegar em casa vivo, em paz, em segurança, isso já é motivo de descansar a cabeça no travesseiro e dizer obrigado, meu Deus. Então, seja grato a Deus, porque hoje foi mais uma oportunidade que Ele te deu de chegar em casa, ver teu filho, ver tua filha, tua esposa, ver tua família ali reunida e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, agradeça sempre, porque todos os dias Deus está te guardando.